Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou começar apresentando para vocês o trabalho da disciplina e logo depois eu dou o conteúdo, que aí vocês já vão conseguir olhar para o conteúdo da aula de hoje, né, tendo como foco esse trabalho que vocês vão precisar fazer. Eu vou dar várias dicas, né, de várias questões de como vocês vão conseguir desembolar boa parte disso aqui, tá bom? Então, só para deixar claro, né, esse trabalho aqui é um dos dois trabalhos que a gente vai fazer na disciplina que vale ponto, né? Eu sempre passo uma ou outra tarefa, uma ou outra leitura, um ou outro estudo para vocês, mas que vai valer ponto mesmo, né? É esse trabalho de agora, que ele é dividido em duas partes, né? Essa agora que a gente está chegando aí no meio da disciplina e a outra parte no final, igual a gente combinou lá no início da disciplina, tá? Então, aqui eu tenho os objetivos do trabalho como um todo, tá? Então, o objetivo do trabalho como um todo, se eu pegar essa primeira parte agora, que a gente está no meio da disciplina, né, e juntar com o que vocês vão fazer depois, lá no final da disciplina, né, é identificar possibilidades de informações que podem ser capturadas a partir dos bancos de dados que a gente vai criar, né, e comparar o desempenho de dois bancos de dados, tá ok? Então, só para deixar claro, né? Nessa primeira parte, a gente vai olhar só para o MongoDB. Eu não sei se alguém vai querer usar algum outro banco não relacional que não seja o MongoDB, também pode, tá? Mas como aqui eu estou ensinando o MongoDB, né? Eu espero que vocês, quem não tem nenhuma outra proposta, use o MongoDB, mas se por acaso estiver num cenário que esteja usando outro banco, não tem problema. Só precisa que esse banco seja não relacional, tá? E do MySQL. Ah, Gabriela, vou mostrar coisa de MySQL agora? Não, nessa primeira parte a gente vai trabalhar só com o banco não relacional, tá? Então, esse trabalho ele vai valer aí 45 pontos, tá? 35 da implementação do banco não relacional e da apresentação que vocês vão fazer disso, né? E 10 de o início de um artigo que ele vai ser finalizado lá na segunda parte do trabalho, tá ok? Ah, Gabriela, eu não quero fazer artigo. Aí você não vai ter esses 10 pontos aqui. E lá na última parte, né? A gente tem mais 10 pontos de artigo. E se você não tiver feito essa parte inicial aqui, você vai ter que fazer ela toda no final. Porque não tem como eu ter um artigo só da metade para frente, tá? Então a gente começa a fazer o artigo aqui e termina ele com a próxima parte do trabalho, tá? Eu tenho no final da disciplina, eu sempre faço um questionário de avaliação da disciplina. Geralmente, as reclamações dos alunos estão justamente nessa questão de fazer artigo. Mas, ao mesmo tempo que muitos reclamam de fazer artigo, outros gostam porque é a oportunidade que eles têm de escrever alguma coisa e não sofrer tanto lá no final que tem que escrever uma qualificação, né? Ou ter um artigo publicado do tema da dissertação e no final escrever a própria dissertação, tá bom? Então, assim, aproveitem essa oportunidade de escrita, né? Que vai ter aí um assessoramento da minha parte. Lógico, eu não vou ensinar coisas, né? Que é lá da disciplina de metodologia científica. Mas o que eu puder ajudar vocês a estruturarem e conseguirem escrever sobre o que vocês estão fazendo, eu vou ajudar com certeza, tá bom? Porque mesmo que seja um mestrado profissional, né? Todo mundo fala, ah, mas é um mestrado profissional, não tem que publicar. A gente tem que publicar sim, tá? Mesmo que vocês vão, ah, não vou fazer uma apresentação em evento, igual o Ender falou aí que fez o trabalho dele da graduação. Mesmo que vocês não, não sigam por esse caminho, por essa trajetória, e for publicar uma patente hoje, para escrever a patente, vocês têm que saber escrever. Então, não adianta só programar, só implementar. Tem que saber escrever. Tem que conseguir ser capaz de divulgar o que vocês estão criando, tá bom? Aí eu coloquei aqui como data de entrega desse trabalho dia 21 do 10, tá? Ou seja, daqui a 15 dias.
Mas eu vou ler tudo que eu quero. Se vocês acharem que está muito apertado, a gente pode mexer, tá? Mas eu acho que é tranquilo. Inclusive, tem gente aí que já está com isso muito bem adiantado. Então, beleza, né? Desenvolver uma apresentação, implementar um banco de dados utilizando o MongoDB ou outro tipo de SGBD não relacional para a resolução de um determinado problema. Qual determinado problema? O problema que vocês quiserem, que é esse tema que vocês estão me apresentando aí, que vocês já começaram a dissecar nessas apresentações anteriores, né? Então, assim, quem não tem problema ainda está na hora de resolver qual que é o problema que vai tratar, tá bom? Então, o que que vocês vão colocar nessa apresentação? Muitos já fizeram isso aí, já inclusive me mostraram. Uma introdução. O que que vai ter nessa introdução? Uma breve apresentação, contextualização do tema, da área do problema para o qual os bancos de dados serão criados, né? Igual vocês viram aí agora, a apresentação do Wendel, né? Que vai trabalhar na parte de gestão de tráfego urbano, a apresentação do Raoni, que vai trabalhar na questão de detecção de incêndios, né? Explica um pouquinho desse tema e dessa área que o banco vai ser criado, né? Depois, falar do problema. Qual problema você vai resolver? E aqui sejam específicos, né? Olha, eu quero resolver a detecção com alguma antecedência da probabilidade de incêndio. Eu quero alertar a probabilidade de incêndio, que hoje eu não tenho como, não tem nada que faça isso, não sei, tá? Ou eu quero resolver o problema de melhorar o trânsito. Deixa claro aqui qual o problema que vocês vão tentar resolver, né, com essa solução. É muito importante uma boa definição desse problema de forma clara e direta, e não uma coisa muito ampla, porque aqui embaixo vocês vão ter que conseguir resolver esse problema e me mostrar com dado isso, tá? Depois, descrição dos dados e das fontes de dados utilizadas, né? Aí é isso que vocês já mostraram aqui em slides, né? Quais dados o trabalho de vocês vai trabalhar, né? Quais as fontes, os tipos, o que que vai ser armazenado? Então eu quero, mas tentem ir um pouco mais, de forma mais profunda, porque vocês vão ter que criar um banco, né? Então, sejam bem específicos aqui, não de forma tão ampla, né? Se vai usar o sensor X, o que que vai aquele sensor coleta, como que vem aquele dado. Além do dado do sensor, eu vou armazenar a hora também, eu vou armazenar só hora, eu vou armazenar todos os dados que vêm do sensor, ou eu vou fazer uma média, ou eu vou armazenar de meia em meia hora, eu faço uma leitura. Então, assim, tentem nessa parte ser bem claros com relação aos dados que de fato vão fazer parte aí do projeto de vocês. E aí depois entra a parte que a gente vai ver aí um pouquinho hoje, né? Vocês vão ter que popular essa base, vocês vão ter que mostrar que vocês conseguem atualizar um dado dessa base e excluir um dado dessa base. Então, eu quero saber quanto tempo gasta para inserir, quanto tempo gasta para atualizar, quanto tempo gasta para excluir registros nessa base, né? Registros aqui seria no sentido de documentos, ok? Vou mostrar exemplos para vocês disso tudo hoje usando o script em Python no Google Colab. E, né, do CRUD aí falta a operação de busca. A operação de busca é o que a gente mais vai trabalhar aí no sentido de conseguir evoluir naquela escadinha lá do conhecimento que a gente estava olhando. Então, o que que eu quero que vocês façam? Especificar no mínimo 5 perguntas que vocês vão conseguir responder com esse projeto, né? Com esses dados que vocês preveem para o projeto, né? Além de me falar a pergunta, vocês têm que me mostrar a resposta, ok? E também o tempo gasto para responder essas perguntas. Por que essa questão de tempo, pessoal? Isso vai ser muito importante para lá no final da disciplina vocês conseguirem me provar, olha, o banco relacional ele foi mais rápido para inserir 1.000 registros do que o banco não relacional. Ou o banco não relacional para atualização é melhor do que o banco relacional. Então, vocês vão ter que me provar qual que é melhor e por quê, né? Para o cenário X, para resolver o problema X, esse é melhor ou esse é melhor.
e me mostrar isso, né, com dados. Quais dados? Tempo que eu gasto para as operações, para as 4 operações do CRUD, né? Para inserir, atualizar, excluir e buscar, ok? Então, implementar. Vocês vão criar um banco de dados remoto, não relacional, com no mínimo 2 collections. Ah, Gabriela, o meu problema só me permite uma collection. Então, cresce o seu problema para ter 2 collections. Porque aí, se tiver uma collection só, é porque seu problema está muito simplório, tá? Então, acredito eu que vocês não vão ter problema com isso aqui, não. No mínimo 2. Ah, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, pode ter quantas, né, vocês acharem que cabe. Mas tem que ter mais de uma, tá? Então, esse banco de dados deverá ser populado com no mínimo 1.000 documentos, tá? Ah, é 1.000 documentos em cada collection? Não, é 1.000 documentos no total. Pode ter mais? Pode ser muito mais. Mas, no mínimo 1.000, tá? Esses dados que vocês vão popular o banco, quanto mais vocês conseguirem, né, de dado real, melhor, né? Que aí a gente vai estar exibindo informações reais. Mas eu sei que tem muita gente aí que não está com o sistema IoT pronto, né? Que não vai dar tempo de implementar o sistema IoT todo para colocar dado real. Então, eu vou mostrar também uma outra opção aqui, que é a geração de dados fakes, tá? Para vocês conseguirem desenvolver o meu trabalho. Não é o mundo ideal, mas é uma opção, ok? Que aí, né, dá tempo também de faz com dados fake, né, e depois, né, numa outra disciplina ou ao longo aí do mestrado de vocês, implementa a solução que vai estar, termina de implementar a solução que vai estar capturando esses dados para popular a base com dados reais, tá? Então, apresentar as consultas para responder as 5 questões e mensurar o gasto com as mesmas, né? Então, você tem que me mostrar de alguma forma aí, né? Qual que foi a consulta bonitinha que você fez. Realizar a alteração de registros do banco e mensurar o tempo gasto. Realizar a remoção de registros do banco e mensurar o tempo gasto. Tá? Aqui não tem alterar quantos e remover quantos, aí fica a critério de vocês, tá? Então, basicamente é isso. Porque o que que a gente vai fazer depois, né? Só dando um overview lá para o final da matéria. Vocês vão modelar um banco para o mesmo problema, só que aí vai ser um banco relacional, né? Aí eu vou vir com a mesma especificação. Olha, o banco relacional tem que ter no mínimo 2 tabelas, vai ter que ser populado com no mínimo 1.000 registros. Vocês vão fazer as mesmas buscas lá, as mesmas, né? As mesmas. Vai mudar a forma, mas o resultado vai precisar ser o mesmo. Para responder as 5 questões, alterar e remover, tá? Que vocês têm que entregar aqui, né? Eu quero, pode colocar isso num documento, na forma que vocês acharem melhor. Eu quero saber como que eu faço para acessar o banco de dados de vocês, por isso a obrigatoriedade aqui de ser um banco remoto, tá? Porque eu vou ter que acessar para poder testar. E um script aí com todos os códigos desenvolvidos. Se vocês forem optar por usar um Google Colab da vida, igual eu vou mostrar hoje, exporta o notebook e me manda, né? Se for fazer direto no MongoDB Shell, né? Anota todas as consultas, copia todas as consultas que foram feitas lá no MongoDB Shell, cola no documento e me manda, tá ok? Então, né? Vocês vão ter que apresentar o trabalho. Isso aqui é o que tem na apresentação. A apresentação tem que conter isso, né? E vão ter que me entregar aí os dados para acesso ao banco e para fazer as consultas, inserções, remoções, alterações, tá? Cada aluno vai ter 10 minutos para apresentar isso aqui. Então, ensaie direitinho para a gente conseguir fazer aí nesse tempo, que é muita gente para apresentar. Nós estamos aí com a turma cheia, tá? Sobre o artigo, tá? Aqui eu já tenho a estrutura do artigo como um todo. Mas para essa primeira parte, tá? Eu só quero. Depois eu vou arrumar aqui. Eu só quero até o item 4.1 aqui, tá? E as referências. Então, vocês vão fazer uma introdução, né?
apresentar o cenário de aplicação do problema, a metodologia adotada, vão descrever os bancos de dados criados. Aí vai descrever só o banco não relacional, tá? Não vai falar ainda da questão da busca, dos resultados de busca, dos tempos ainda não, porque isso vai ficar só para a seção 5, tá? É a comparação dos dois bancos. E aí, no final, né, no trabalho final, vocês vão descrever o banco relacional, comparar os dois bancos, apresentar as considerações finais e as referências, tá? Aqui eu tenho a sugestão de template, tá? Pode usar tanto o template da SBC, deixa eu ver se esse link está funcionando. Tá, vou ter que atualizar ele ali. Quanto o template do Didam, tá? O template do Didam abre direto no Overleaf, tá? Daí é só vocês fazerem uma cópia e editar. E o template da SBC tem para Overleaf também, mas tem também o Word. Achar o template da SBC. Pode ser no chat. Já fica. É o modelo para publicação de artigos, tá? Aqui. Aí ele baixa um zip, aí lá tem o template para Word, o ponto .tex, aí vocês podem escolher se vai usar Word ou LaTeX, tá? Dúvidas sobre o trabalho? Estou falando. Tá me ouvindo? Tá baixinho, mas estou. Vou colocar o microfone mais perto. Eu posso te mostrar um banco de dados que eu criei no mestrado, para ver se eu consigo aproveitar aqui, que era uma ideia. Ele já está no Postgres. Aí ele já é relacional. A minha Uhum, ideia, ele já foi publicado no GeoInfo desse ano, no GeoInfo 2025. Eu posso te uhum. mostrar isso aqui para você ver se encaixa no que eu estou querendo fazer? Pode. Você quer mostrar agora, Jefferson? Deixa eu ver. Não quer? Pode? Não quer? Vou te dar aí. Pronto. Pode sim. Vê se você consegue. O telefone que deu baixo. Pode agora? Pode, vê se você consegue compartilhar aí. Então, você compartilha aqui, tá onde? Ah, tá aqui. Do lado do ensaio. Aqui, ó. Isso aqui, ó, qual que é a ideia que a gente apresentou lá? A ideia é um banco de dados de saúde do Brasil. Eu peguei dados do IBGE, do DataSUS, que fala com datasheets, e a ideia era analisar a relação de saúde, de leitos de saúde no Brasil por região. Então, eu estava fazendo uma análise muito escalar. Isso aqui é uma revisão de literatura falando desses problemas que tem, e eu peguei shapefiles da população de 2007 a 2024 com CSV e fiz o referenciamento de todos os leitos do Brasil pela API do Google, e depois eu fiz uma varredura lá, olhando se os pontos estão certos e se os pontos estão errados. Aí eu usei o PostGIS, o PostGIS com os dados geográficos, normalizei as tabelas, leis de população, fiz um relacionamento de identidade, referencial imposto, fiz a unificação dos dados e criei tabelas normalizadas, tirando as redundâncias e as coisas que tem lá. Esse aqui é o modelo de classe do banco que foi feito.
E informações que eu pego, tipo ele, foram isso aqui, ó, por exemplo. Isso aqui é a população da cidade que eu nasci, ao longo dos anos. É um tipo de consulta. Isso aqui já é o caso feito com CPEs, já faz uma relação entre a quantidade de mil habitantes pela população no ano. Isso aqui também foi feito com a SQL e a discrepância, quanto maior de 3 é a diferença que a OMS pede. E, deixa eu pegar aqui. E no final, eu gerei um mapinha no QGIS mostrando essas informações que veio do banco de dados. Isso aqui a, essa foi a ideia que eu fiz lá, e esse banco de dados já foi publicado, ele tem 1,5 GB, está lá. A minha ideia é incrementar esse banco de dados, colocando dados de IoT, de ocupação online de leite. A ideia é usar essa parte na disciplina de introdução IoT que eu estou fazendo lá com o Juninho, implementar nisso e depois fazer a comparação dessas mesmas consultas que eu fiz no SQL, fazer com o MongoDB se eu consigo as mesmas respostas em mesmo tempo. Você acha que isso é válido? Tá, eu só vou te, eu acho que é válido, né? Mas Uhum. você só vai ter cuidado nessa questão que você falou. Você falou que você vai usar o MongoDB para colocar outras informações que você não tem nesse daí. Não, eu vou pegar esse banco, copiar no MongoDB e acrescentar mais alguma coisa. Para deixar os Então, bancos iguais. aí é que está a questão. Aí você vai ter, concorda comigo que você vai ter coisas distintas? E daí aumentar, ver se as duas conseguem a mesma coisa, entendeu? Porque eu É, já se tenho. você conseguir deixar os dois com a mesma coisa, a sua comparação vai ser real, entendeu? A ideia é essa, é pegar o que é tabela e transformar em colégio, entendeu? E fazer os relacionamentos e os dados que eu já tenho, por exemplo, eu tenho lá todos os leitos do Brasil, da coisa de milhares. Então, implementar tudo isso dentro do MongoDB. Fazer uma Sim, consulta nos sim, bancos de dados, implementar e fazer a consulta e inserir lá dentro. sim, sim. É só olha com cuidado, Jefferson, se realmente você vai fazer essa transformação tão direta, entendeu? Toda tabela vai virar collection. Se você não consegue, né, fazer a questão de documentos embutidos dentro dos documentos, para Dá para melhorar a sua eficiência, tá? o E, MongoDB. e essa questão de não coloca mais coisa no não relacional que você não tem no relacional, não, para sua comparação não ficar diversa, entendeu? Como você falou, essas informações relacionadas à disciplina do Juninho lá que você vai estar buscando, que antes você não tinha. Coloca ela nos dois bancos para sua comparação ficar ok. Não, aí eu aumento meu banco. Aí esse banco que eu Isso, tenho, eu aumento ele com mais essas informações. isso, A perfeito. ideia é que esse benchmark que vai fazer, a ideia é que seja um capítulo da dissertação. Perfeito. Essa dissertação que eu estou fazendo é para apresentar o banco de dados, aprofundadamente como é que foi feito. Então, aí essa parte aqui seria um capítulo do benchmark de um banco de dados relacional com coisas geográficas e um banco DB com dados geográficos também, além de ser não Ótimo, relacional geográfico. E o resultado do benchmark para ver o que dá. Aí encaixa perfeito. direitinho. Encaixa assim, é exatamente isso. Só estava com dúvida nisso, se podia encaixar ou não. Então é isso mesmo. Encaixa assim, tá bom? Obrigado. Obrigada a você. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Perfeito. Vamos lá, então, para o problema que eu tinha passado para vocês, né, na última aula. Vou pegar ele aqui. Era um exercício, né? Vou colocar ele aqui no chat também, além de compartilhar, porque aí facilita aí a vida de vocês.
Bom, não sei se vocês lembram, né? Mas a proposta aqui é a gente conseguir simular um cenário, né, mais próximo possível de IoT e de um banco de dados não relacional para um cenário desse tipo. A gente não tem uma única resposta e só uma resposta exata, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma possibilidade de resposta e fiquem à vontade aí para expor, para discutir, para discordar, para mostrar o que vocês fizeram diferente disso, tá ok? Aqui é uma possibilidade só. Então, né? A gente está desenvolvendo aí uma solução para monitoramento ambiental inteligente para edifícios corporativos. Cada prédio, né, cada edifício corporativo tem sensores que coletam dados como temperatura, umidade, presença de pessoas, nível de CO2, etc. Então, qual que é o objetivo? Criar um banco de dados, né, utilizando aí o MongoDB com múltiplas collections, refletindo uma arquitetura simples de um sistema IoT. Então, vocês tinham que, né, criar uma conta lá no MongoDB Atlas ou criar o banco local, né? Eu indico fortemente aí criar remoto, porque aí vocês conseguem acessar de qualquer lugar. Criar um cluster gratuito, né? Se estiver utilizando o MongoDB Atlas, se não estiver usando o MongoDB Atlas, se o banco for local, não tem que criar cluster, já vai direto para a criação do banco, né? Criar as 3 collections, inserir no mínimo 1.000 documentos, né? Considerando que as leituras são realizadas para os dispositivos, e que os dispositivos possuem locations, né? Tem uma observação aqui para usar os tipos de dados adequados. Mostrar 5 possibilidades de questões que podem ser respondidas através da base criada. Apresentar as consultas para as questões criadas e apresentar o tempo gasto para cada uma dessas consultas. Então, esse trabalho ele está diretamente alinhado, né? Esse exercício, perdão, está diretamente alinhado com o trabalho da disciplina. Então, assim, eu vou mostrar hoje o passo a passo para a resolução dele, que aí vai funcionar como um guia aí para vocês também executarem o trabalho da disciplina, mudando apenas aí a questão do contexto, né, do problema que vocês estão tratando. Então, vamos lá. Aí na segunda página a gente tem a minha proposta, tá, de solução. Então, a gente teria aí, né, o banco de dados chamado IoT Monitoring, né? Qual que foi a minha proposta de organização das collections? Eu vou ter as locations, né? Os devices, que são os dispositivos sensores de fato, tá? E as leituras, tá? Eu começo sempre do mais amplo, depois para o mais específico, tá, pessoal? Para essa modelagem. Então, o mais amplo é a localização, que é de fato o edifício corporativo. O que que eu pensei para o edifício corporativo, o que que eu estou chamando de location, tá? O ID, que é o próprio identificador do MongoDB, como se fosse, né, o que a gente chama aí de chave primária lá na abordagem relacional. Então, isso aqui é gerado pelo próprio MongoDB. Coloquei aqui um outro Location ID. Ah, o que que é isso, Gabriel? Você já tem o ID que é gerado pelo MongoDB, por que que você está colocando um outro ID? Aqui nesse caso, vocês vão perceber que eu estou considerando para todas as minhas collections a possibilidade de um outro ID, no sentido de eu ter um identificador externo ao meu sistema e eu quero de alguma forma armazenar isso, né? Então vamos supor que antes de eu criar esse sistema, existia lá um número, um código para cada prédio corporativo desse. Ah, prédio 1, prédio XPTO, né? Então, para eu não perder essa informação, eu coloquei aqui, né, que eu vou armazenar também, né, esse ID da localização diferente do que é gerado automaticamente pelo meu banco. Tem necessidade? Aí vai variar, vai depender do seu cenário específico, tá? Se você precisa ou não desse outro ID.
tá? No meu caso aqui, eu coloquei. E coloquei como string, por quê? Para permitir também caracteres e não só números. Mesmo porque a minha chave primária, mesmo o meu identificador único, já vai ser tratado pelo Mongo aqui, nesse primeiro campo, tá? Coloquei um nome, né? Edifício Rotary, né? Total de andares e total de salas desse edifício, tá? Então, não tem como ter um andar e meio, né? Nem uma sala e meia. Então, os dois aqui são inteiros, tá? Aqui um exemplo, né, de um edifício, né? Então, tem o ID gerado automaticamente pelo nome, né? O ID próprio, né? O nome da location, o número de andares e o número de salas. Ah, eu posso inserir objetos aqui que não tenha andar, número de andares, ou que não tenha número de salas? Posso, tá? Nada me impede, porque estou trabalhando com uma estrutura flexível. Eu não tenho um esquema rígido nesse caso, como eu vou ter lá no banco relacional, ok? Mas aqui eu coloquei uma sugestão para definição, né, dessa collection de location. Vocês fizeram alguma coisa diferente? Alguém fez alguma coisa diferente especificamente para essa collection location que queira colocar? Pode falar, Rani, por favor. É, é, professora, eu pensei numa collection location com, é, no caso, aonde o meu dispositivo estaria. Por exemplo, para atrelar a localização ao meu dispositivo. Aí eu Uhum. teria diversas locations e um exemplo, o dispositivo com série número um. Aí ele vai estar naquela localização de lat long com aquele endereço, no terceiro andar, por exemplo. Aí a location que tem o dispositivo de serial número 55 vai estar num outro lat long e com um outro andar ou no hall de entrada e com outro endereço. Eu modelei dessa forma. Sim, então o seu location não necessariamente guarda um edifício só, né? Eu posso ter mais de um location dentro do edifício de acordo com latitude e longitude. Isso. Podem ter vários dispositivos, né? Vários seriais ali dentro do mesmo location. Não, perfeito. Não, não é um problema, não. Mais alguém? Tá. Essa questão de lat longe eu coloquei dentro do device, tá? Dentro do device eu criei um objeto aqui que eu falo qual que é o location. Esse location aqui, né? Qual que é o prédio, né? Considerando que eu defini o meu location como sendo um prédio em si, né? E aqui dentro desse objeto, além de colocar, eu duplico, né? Eu gero redundância com relação ao ID e o nome do prédio. E além disso, eu falo a latitude e a longitude, no caso aqui do meu device, tá? Poderia, olhando aqui para cá agora, eu poderia até deixar a latitude e longitude fora aqui desse objeto location. Acho que ficaria até melhor. Vou anotar aqui. Pode falar, Tony. No caso do device, aí eu dividi em três tipos, né? Que seria um device type de movimento, né? Um sensor de movimento, um device type de CO, né? E um device type de temperatura e umidade. E a cada device type eu associei um número de série, né? Aí, Mas aí você tem três collections distintas de device? Ou você não, tem, igual eu fiz não, aqui, um type que pode aceitar?
três E- coisas distintas. Exatamente, é uma collection device com o campo serial e o campo type, né? Aí o serial varia de 1 a Tá. 1000 e o campo type varia o tipo do sensor. Ótimo. Então, essa parte tá bem igualzinha aqui o meu, tá? Então, o device, né, além do tipo, né, eu coloquei como string, eu coloquei um ID para ele, poderia ser o serial, como o Raoni explicou aí, né? E coloquei também aqui um campo para falar se ele está ativo ou não, tá? Um booleano. Aqui só um exemplo de objeto populado, tá? E por fim, a minha collection de leituras, tá? Então, eu tenho o ID da leitura, tenho o ID do meu device, a hora da leitura e o valor. Aí aqui, pessoal, como vocês vão perceber, os meus dados são simulados, tá? Não são de um sistema real. Eu não me importei, né, com o tipo de leitura daquele sensor. Eu vou pedir para, no caso de vocês, né, vocês se preocuparem com isso. Eu estou jogando, né, como se, independente do sensor que eu estiver trabalhando, a leitura vai ser sempre um valor double. Mas eu tenho clareza que não é sempre, tá? E nada me impede que eu tenha leituras distintas, de setores distintos dentro de uma mesma collection. O próprio, se a gente for olhar com calma, né? Eu posso ter sensor de presença, e ele simplesmente vai me falar se existe presença ou não, né? Então vai ser um booleano ali a leitura dele, ao invés de um double, tá? Então, e como eu tenho uma estrutura flexível, eu consigo implementar essa flexibilidade aqui também, tá? Mas considerem que para essa solução que eu estou apresentando para vocês, eu não me importei com o tipo da leitura, tá? Beleza. Agora vamos para a implementação. É, Com relação à implementação, né? O que que eu fiz para facilitar a minha vida? Aí vocês podem fazer dessa forma ou não para o trabalho, tá, pessoal? Vocês podem fazer o script todo lá no Shell, no MongoDB Shell, ou vocês podem usar uma aplicação externa para isso. Eu gosto muito de trabalhar com o Google Colab, tá? Que é como se fosse um notebook remoto da Google que me permite aí programar em Python sem ter que trazer toda a estrutura, instalar Python na máquina, tá? Tudo, eu consigo fazer tudo remoto. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar uma aplicação, tá? Essa aplicação vai conectar no meu banco e vai fazer todas as minhas operações, tá? Nesse banco. Da mesma forma, né? Que num cenário real IoT, vocês têm lá os seus sensores coletando dados, mandando para o banco e uma aplicação acessando esse banco para mostrar esses dados, tá? A única diferença é que no meu cenário aqui, né? Ao invés de eu ter toda a parte, né, da minha borda lá, capturando sensor, capturando dados de sensor e jogando para o banco, a minha aplicação gera dado fake, enfia no banco, e a minha aplicação busca os dados no banco para mostrar esses dados. Essa é a diferença, tá? Então, o meu banco vai estar lá no MongoDB Atlas, né, banco em nuvem, e eu tenho uma aplicação rodando lá no Google Colab. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Eu acho que eu comentei isso na aula passada, mas já estava mais para o final da aula, não sei se todo mundo chegou a fazer. Para eu conseguir conectar uma aplicação externa, né? Lá no MongoDB Atlas, eu preciso liberar os IPs para acessarem, tá? Aí eu posso liberar só a minha própria máquina ou eu posso liberar qualquer IP. Como a gente vai estar trabalhando, né? Lá no notebook lá do Google Colab, a gente precisa liberar para qualquer máquina ou tentar ver o IP que o notebook de lá trabalhe, tá? Sem pensar no primeiro momento em questões de segurança, libera para todo mundo. Então, lá no MongoDB Atlas, né? Vocês vão clicar aqui, ó, nessa parte de Network Access, adicionar o IP e coloca aí tudo zero, tá? Então, façam essa liberação.
Depois disso, lá no cluster, igual foi mostrado aí, né? Anteriormente, o aluno já adiantou essa parte aqui que ele fez, né? Eu clico lá em Overview do meu cluster, no botão Connect, clico na opção de Drivers, aí eu venho aqui, né? Nessa opção, aí depois vocês vão copiar essa linha aqui para mim, tá? Aqui, né? Eu vou ter que só substituir essa parte aqui pelo, pela senha do usuário que eu defini na última aula lá, que vocês criaram lá, né? Um usuário e uma senha para acessar o MongoDB Atlas. Então, a parte da senha aqui, vocês vão tirar o parênteses angular, tá? E colocar a senha. Então, se clicar nesse botãozinho aqui, ele copia essa linha inteira. Deixa essa linha inteira aí copiada, que a gente vai precisar de usar ela. E aí, né, depois disso, eu vou pedir para vocês abrirem o Google Colab. Ah, aqui eu tenho uma explicação do que é o Google Colab, né? O Google Colab, o colaboratório da Google, né? É um produto do Google Research, da área de pesquisas, permite que qualquer pessoa escreva e execute código Python pelo navegador, tá? É especialmente adequado para aprendizagem de máquina, análise de dados e educação. Então, acessem aí o Google Colab, vocês vão ver algo nesse sentido aqui, tá? E aí, vocês vão abrir um notebook, é, fazer o upload de um notebook, que eu vou mandar para vocês o notebook aí agora. Deixa eu só pegar ele aqui. Tanta janela aberta. É bem gostoso de trabalhar, eu gosto muito. Vou mandar aqui no chat para vocês. Coloquei aí no chat, pessoal. Então, abram aí o notebook na máquina de vocês para gente ir seguindo juntos, tá? Uma breve explicação, né, sobre o Google Colab. Não sou nenhuma especialista, mas basicamente ele é composto por blocos de código e de texto. Igual aqui eu tenho um bloco de texto, né? Vou arrumar aqui, ó. Ah, então você edita o bloco de texto aqui na parte de cima, tá? E aqui um bloco de código. Quando você passa o mouse aqui, ó, mais ou menos no meio do bloco, ele te dá a opção de criar mais um bloco de texto ou mais um bloco de código, tá? E eu tenho aqui o Google Gemini habilitado, então ele também ajuda bastante, tá? Tem funcionado bem redondinho a geração de código com IA aqui. Às vezes põe umas coisas em excesso, que dá pra gente fazer uma limpeza depois, mas ajuda bastante, tá?
Então, e quando você passa o mouse na parte direita da célula, tem aqui a exclusão de célula, tá? Então, você pode criar célula de código ou de texto. A diferença de célula de código ou de texto é que a célula de código ela executa. Então, eu tenho aqui esse botãozinho aqui para executar a célula, tá? Então, a gente vai executando célula a célula para ver o que está acontecendo, tá? Então, aqui a primeira é só para vocês verem a versão do Python que está sendo utilizada. Por quê? Porque quando eu pedi para vocês darem aquela olhada lá no copiar a linha de conexão com o MongoDB Atlas, aqui ele fala, ó, que é para a versão 3.12 ou posterior, né? Aí por isso que eu coloquei aquela linha aqui para ver qual que é a versão que estava rodando do Python nesse notebook aqui do Google Colab, tá? Vocês conseguiram, todo mundo conseguiu abrir o notebook aí, executar a primeira linha? Joia. Só vai junto comigo aqui para vocês não bagunçar minha base toda, tá? Que ela tá conectando na minha base, vocês vão ter que conectar na de vocês. E se vocês saírem apertando play em tudo aí, vocês vão bagunçar minha base e vai bagunçar minha aula, tá? A segunda aqui, a segunda célula, pode executar ela também. O que que eu tô fazendo, tá? Eu estou instalando a biblioteca do Python para usar o MongoDB. Se eu estivesse programando em Java, né, eu ia ter que usar a biblioteca do Java para MongoDB. E por aí vai, tá ok? Então, a biblioteca do Python para MongoDB é a PyMongo. Pode tirar até isso aqui. Então, não dando nenhum problema, vai dar essa mensagem aqui. Aí, pessoal, eu também estou usando, além da biblioteca do Python para o MongoDB, né, que é a PyMongo, uma outra biblioteca chamada Faker, para me ajudar aí a gerar dados fictícios para o meu banco, já que eu não estou coletando esses dados ainda, tá? Então, quem não tiver fonte de dado real, pode usar ela ou pode usar qualquer outra forma de geração de dado fake, tá? Só preciso que vocês deixem claro quando estiver utilizando dado fake para mim. Quando está utilizando dado real e quando está utilizando dado fake, ok? Beleza. Agora aqui que vem a questão, tá? Aqui vocês vão mexer para mim nessa linha aqui, né? Na linha de conexão aqui, vocês vão colocar a linha de conexão de vocês, que é diferente da minha, tá? Vocês vão copiar aquela linha lá do MongoDB Atlas, né? Essa linha aqui, e vão apagar tudo que tá depois desses dois pontos aqui do nome do usuário, até antes do arroba do cluster, que vai ser a senha de vocês, ó. No meu caso aqui, ó, a senha da BD2IoT, né? Então, tira, inclusive, os parênteses e põe a senha de vocês. Então, né, aqui é o nome do usuário e a senha. Depois que vocês alterarem, aí vocês podem mandar conectar, tá? Gabi, onde que pega a linha essa linha mesmo? Essa linha para conexão, vamos lá. Você está lá no seu cluster, né? Tem aqui a overview. Aí vai ter um botão de connect. Achou? Posso abrir Achei, meu. achei. Aí, aí vai ter drivers. Clica em drivers. Aí escolhe Python lá em cima. Aí vai aparecer essa linhazinha aqui.
Beleza, valeu. E o que que eu faço aqui para baixo, tá, pessoal? Vamos lá. Eu tô chamando, né, o método MongoClient, passando aqui como argumento essa URI, ou seja, a linha da minha conexão, tá? Esse método, né, vai me retornar um objeto que eu estou colocando aqui dentro do client, tá? Então, basicamente, a minha conexão é feita com essa linha aqui. Aqui eu estou só definindo uma string, né? Uma variável RI recebe uma string inteira, tá? Poderia passar a string inteira aqui? Poderia, tanto faz, tá? Exibo a conexão, tá? Nada mais é que de um objeto, né? Que aí tem várias informações dele aqui na minha primeira linha. Não cabe a gente entrar em detalhes. E se eu chamar, né, o método list da database names, ele vai me mostrar as bases de dados do meu cluster. Esse aqui é como se fosse um show DBS que a gente dá lá no Mongo Shell ou show database, tá? No meu caso aqui, o meu banco tem um monte, perdão, o meu cluster tem um monte de banco, né? Não sei como que tá o de vocês. Tem que dar, deixa eu achar aqui o meu MongoDB Atlas. Eu abro aqui rapidinho. Então, aqui, né, no meu cluster zero, eu tenho 12 bases de dados, né? Então, aqui eu tenho que mostrar as mesmas 12. Eu estou pedindo para mostrar os nomes, né? Então, lá, ó, exemplo, views. É a minha primeira, IoTDB, minha segunda, IoT Monitoring, tá? De vocês aí deve ter a sempre o Mflix e não sei se vocês criaram outra aí, tá ok? Conseguiram executar essa linha um aqui, de conectar com o banco de dados e mostrar os bancos existentes? Ou alguém teve algum problema, deu algum erro? Acredito que sim. Então vamos para frente.
Aqui, né, a gente vai selecionar uma base de dados ou vai criar uma nova. Se ela não existir, a gente vai criar uma nova, tá? Então, aqui eu coloquei, né, o nome da base de dados, que é o mesmo nome que eu pedi lá no exercício, por isso esse nome, tá? Aí vocês podem executar essa linha 2 aqui, né? E validar, né, lá no MongoDB Atlas, se foi criado realmente aqui a IoT Monitoring. O que que vai acontecer? Muito possivelmente não vai aparecer nada. Por quê? Porque é aquela regra que eu falei para vocês. Uma base de dados só vai ser criada de fato quando eu criar uma collection para aquela base. E como aqui eu ainda não criei nada, então ela não vai aparecer, tá? Eu coloquei esse passo 3 aqui, tá? Porque vocês vão precisar fazer isso muito no trabalho, aí, principalmente quem estiver trabalhando com dado fake, que é toda hora limpa a base inteira, depois popula a base, depois limpa, depois popula. Mas quando for a primeira vez, né, que for inserir dados na base, não precisa, tá ok? Se for a primeira vez que for rodar, não precisa, porque não tem nada na sua base, então você pode inserir, né? Mas aqui também, para mostrar para vocês como que faz a remoção dos dados, que é uma das operações que vocês vão ter que marcar o tempo, eu coloquei aqui, né, essa possibilidade, tá? Não vamos executar essa parte de remoção aqui, tá? Depois eu vou voltar para cá e faço a remoção. Eu vou mostrar para vocês as outras partes primeiro, tá? Depois, no final, a gente volta aqui para remoção. Então, vamos lá. Aqui eu estou usando a biblioteca Faker, como eu falei, tá? Estou usando a questão da geração dos IDs automáticos, né? Lá para o MongoDB, que é nessa linha aqui. Estou usando, né, a Random e a DateTime. Então, aqui eu inicializo a minha biblioteca Faker, tá? E eu vou gerar, né, documentos para as minhas 3 collections, leituras, dispositivos e locais. Né? Eu coloquei aqui em português, mas o nome das collections lá na minha base vai estar a tradução disso para inglês. Beleza? Então, se você tem que pegar aqui, né, a primeira parte, tá? O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um laço, né? Um for até 1000, tá? Esse for vem até aqui. Aqui até aqui não. Ele pega isso tudo aqui. O Python, ele trabalha com a indentação, tá? Então, é muito importante. Se tiver qualquer erro de indentação, não funciona. Então, esse for, ele abarca toda essa minha célula, tá? Só aqui na parte de locations que não está mais dentro dele, tá? Por conta da indentação aqui. Então, a primeira coisa que eu estou aqui, defino uma variável chamada device ID, que é aquele ID que eu falei que é um ID meu próprio, não o ID gerado, né, lá para o Mongo, né? Como eu estou utilizando uma biblioteca fake, né? Aqui eu estou gerando um texto qualquer de 7 dígitos numéricos, tá? Então, basta colocar aqui 7 tralhas, tá? Igual o location ID, para o meu padrão aqui que eu estabeleci, eu vou gerar uma string de 5 dígitos numéricos, tá? Então, estou usando esse método aqui, passar o mouse, tá? Ele traz a explicação aí do método direitinho. E o nome do prédio, né? O nome do meu prédio corporativo,
eu chamei esse método aqui last name, que ele gera é, segundos nomes, né? Últimos nomes. Então, assim, vocês vão ver que os meus prédios têm nome de, como se fossem nomes de pessoas, sobrenomes de pessoas, tá? Então, eu coloquei, né? Então, eu vou rodar isso aqui 1000 vezes, tá? Então, eu vou gerar 1000 ID de devices, 1000 ID de locations e 1000 nomes de prédios, tá? E aí, o meu local, eu falei que cada local meu, eu ia trabalhar com essa estrutura aqui, né? Um Object ID, um Location ID, um nome, um andar e uma sala, tá? Então, eu coloco aqui, né? Local recebe. Aqui eu já estou montando o objeto, o meu documento direitinho, tá vendo? O meu objeto, meu documento, né, em JSON, que quando for ser inserido lá na base vai ser transformado em BSON, igual a gente viu na última aula, tá? Então, o ID vai ser um Object ID gerado, a location é essa que eu gerei aqui em cima, o nome é esse que eu gerei aqui em cima, aí o andar e o número de andares, né, e o número de salas, total de salas, eu pedi para gerar um inteiro qualquer, né, de forma randômica entre 1 e 20, a mesma coisa para andar, tá? Entre o número de salas, perdão, entre 1 e 10. Então, os meus edifícios vão poder ter aí de 1 a 20 andares com 1 a 10 salas, tá? E aí, a partir do momento que eu gerei um local, eu coloco isso numa lista chamada locais, tá? Aqui eu tenho, né, lista de local, lista de dispositivo e lista de leituras. Ou seja, eu vou colocar todos os meus documentos, né, nas suas respectivas listas. Aqui eu ainda não tenho nada de banco de dados, tá? Não sei se vocês estão percebendo, tá? Eu estou só gerando dado, né? Dentro dessa célula aqui, até essa linha que eu mostrei aqui, de aprende, eu não estou fazendo nada de banco, tá? Não estou manipulando nada no meu banco. Eu estou só gerando os meus dados para inserir no banco, tá? Isso aqui, quem já tem dado sendo gerado automaticamente pela aplicação, não vai precisar fazer nada disso, tá? Isso aqui é só para quem não tem dado e precisa arrumar dado para conseguir trabalhar com volume de dados, tá? Com relação aos dispositivos, né? Então, aí aqui, né? Salvei um local, né? Gerei um local, perdão, vou gerar um dispositivo. Gero um novo Object ID, né? Coloco o Device ID que eu gerei aqui em cima. Aí o tipo, né? Como o Raoni tinha falado, eu permito 3 tipos, né? Aqui eu mando ele escolher, né, de forma randômica, um desses 4 tipos para salvar como tipo do meu sensor, tá? E eu falei que eu não estou me importando nesse primeiro momento, até para versões futuras desse sistema eu posso aprimorar isso, que é a diferença entre o tipo de dispositivo e o tipo de leitura que esse dispositivo apresenta, tá? Coloco, né, uma localização para esse dispositivo, um nome para esse local, latitude e longitude do dispositivo. Aqui eu estou falando que cada sensor meu vai ter latitude e longitude, diferente do Raoni, que a latitude e longitude está para o edifício, né? Para o location, já que ele trata location, cada localização de sensor de forma diferente, não só como o edifício como um todo. A partir do momento que eu gerei o dispositivo, eu coloco o dispositivo na minha lista. E aí, né? Então, para cada local, eu gero aí, eu gero o local, gero o dispositivo, aí gero as leituras desse dispositivo. Gabriela, quantas leituras para cada dispositivo? Eu fiz isso de forma randômica, tá? Então, ele sorteia aqui um valor entre 1 e 10. Então, vai ter dispositivo que vai ter 20 leituras, vai ter dispositivo que
20 não, né? Não tem jeito. Vai ter dispositivo que vai ter 10 leituras, vai ter dispositivo que vai ter uma leitura, vai ter dispositivo que vai ter 6 leituras associadas para ele, tá ok? E aí, né? Como leitura, coloco um ID para essa leitura, coloco o mesmo device ID que eu estou tratando nesse momento, gero aí uma data, né? Entre hoje e 30 dias atrás, né? Posso trabalhar aqui com o range que eu quiser, né? Aqui é só para ele gerar dados aleatórios e coloco aí um valor, tá? Um valor float aleatório com 2 casas decimais, né? Pois até uma observação aqui que eu já cansei de falar, que é a questão do tratamento do tipo de leitura de acordo com o sensor. Coloco a leitura aqui. Então, beleza. Isso tudo aqui, como eu mencionei, é só geração de dado para quem não tem dado. Aí agora sim vem a parte do banco, tá? Que é a inserção das minhas locations, tá? Para inserir um documento no banco, né? Eu vou usar o insert menu. Assim como eu tinha o find, que trazia vários, o find one, que traz um só, né? Eu tenho a possibilidade de inserir um único documento ou inserir vários lá no MongoDB. Então, né? Aqui, MyDB é o objeto que eu usei lá em cima, lá nas minhas primeiras linhas aqui, ó. MyDB, tá vendo? Então, meu MyDB, falei que ele vai se chamar IoT Monitoring. E aí, dentro do MyDB, eu vou criar uma collection. Aqui eu tenho, né? MyDB Locations. Chamei isso aqui de MyCall, tá? Que é qual collection que eu vou tratar. O insert, né? Eu coloco o nome da collection, né? No caso vai ser locations, ponto insert menu e passo o que eu quero inserir. Tudo que eu quero inserir, né, de locations, está dentro da minha lista de documentos locais que eu populei ela aqui em cima. Ah, Gabriela, mas o meu sistema ele faz leitura por leitura, não tem uma lista de leituras para inserir de uma vez só. Não tem problema, vai inserindo, fazendo insert de leitura por leitura, tá? E o que é essa linha aqui? Marca o início e marca o fim. Eu quero saber o tempo que ele gasta para fazer essa inserção, né? Então, reparem que o tempo eu estou marcando exatamente antes do insert menu, tá? E estou marcando o fim depois do insert menu. Tem que ter muito cuidado onde vocês vão colocar essa marcação de tempo, para vocês não marcarem tempo sem estar associado àquela operação de fato, né? Se eu coloco para marcar meu tempo, por exemplo, cada geração de dados, o meu tempo não vai dar a realidade da inserção. Porque o que eu quero aqui é marcar o tempo da inserção, né? O tempo das 4 operações do CRUD. Que é o que vocês vão precisar fazer lá no trabalho, para no final vocês conseguirem comparar esse tempo com o outro banco, tá, pessoal? Então, muito cuidado onde vocês vão pôr essa marcação de tempo. Então, ó, eu marco o tempo de início, vamos supor que agora, ó, 8h32 e 00 segundos, tá? Mando inserir os locais, marco o tempo final, 8h33. Como que eu vou saber o tempo de execução? O final menos o inicial, tá? Aí eu vou ter aqui o meu resultado, tá ok? Eu mando mostrar o tempo de execução aqui com 4 casas decimais, tá? Porque ele armazena aí uma grande quantidade de casas decimais. Aqui eu pus para arredondar em 4. E esse tempo é em segundos, tá? Ele é medido em segundos. Faço a mesma coisa aí com os devices, tá? E depois faço a mesma coisa com as leituras. Print é só para ele me mostrar aqui para eu ter uma noção, tá? Então, ó, quando vocês executarem, né, essa célula aqui de inserção de dados, quem já conectou na própria base, né, pode fazer essa inserção. Para inserir 1000 documentos na location, no meu caso aqui demorou essa quantidade de tempo.
Para inserir os mesmos 1000 documentos em devices, demorou esse tempo em segundos, e para inserir 5.277 documentos, demorou 1,1449 segundos, tá? Então, esse é o script que eu usei para popular a minha base e eu consigo demonstrar aqui claramente o tempo dessa inserção, ok? Se vocês não fazem geração de dados, está coletando local, marca o tempo, pega o dado do sensor lá, joga na base, marca o tempo de novo, vocês vão ter esse tempo também. Entendido, senhores? Funcionou aí? Como é que tá? No meu caso aqui, né, se eu vier para cá, para minha base IoT Monitoring, eu tenho aqui, ó, exatamente, ó, os mesmos 1000 documentos em devices, 1000 documentos em locations, 5.473 em readings, tá? Perfeito. Então, a parte de inserção a gente mata aqui. Aí, né, depois que eu inseri esses dados, né, marquei esses tempos, o exercício me pedia para elaborar 5 questões e responder essas questões. Aqui eu tenho questões mais elaboradas e tenho questões mais simples, tá? É, a partir da aula que vem, eu vou mostrar alguns recursos para vocês, que vocês vão conseguir fazer consultas bem mais complexas do que essas daqui de hoje, tá? Que é como fazer a utilização de pipelines, ou o famoso aggregation, ou aggregate, do MongoDB, tá? Além de usar view, buckets. Aí, a partir da aula da semana que vem, as perguntas vão ficar um pouco mais complexas. Vocês vão conseguir responder perguntas mais complexas, tá? Aqui elas estão mais simplórias. Mas o que que eu acho que é mais importante do trabalho de vocês, tá? Não pensem, na hora que vocês estiverem fazendo o trabalho, no quão difícil vai ser responder as perguntas, tá? Porque se vocês focarem, né, na dificuldade de responder as perguntas, vocês vão fazer perguntas muito básicas e que não servem para nada. Aí eu quero justamente que vocês pensem, né, lá naquela escadinha do conhecimento, né, qual que é a pergunta de fato que eu quero fazer e que vai realmente me gerar valor. Para mim, né, como professora da disciplina hoje, é muito mais vantajoso que vocês me tragam uma pergunta que vai gerar valor e que tenham dificuldade para chegar na resposta dela, usando a tecnologia que a gente está usando, ou mesmo não consiga, que eu precise ajudar a chegar nessa resposta, do que vocês me trazerem uma pergunta fácil com uma resposta fácil, mas que essa pergunta não vai servir de nada, certo? Não vai gerar valor nenhum para o seu problema. Então, o primeiro passo do trabalho de vocês, eu acho que antes de implementar qualquer coisa, né, é falar, olha, o que que eu quero responder com esses dados? Vocês vão ter que chegar aí às 5 questões que vocês têm que responder com esses dados, tá? Então, façam questões inteligentes e não questões que simplesmente para cumprir tabela, para a gente conseguir, de fato, cumprir o nosso objetivo, que é, a partir dos dados que eu estou coletando, que eu estou modelando, que eu estou armazenando, eu conseguir gerar informação de valor para o meu gestor, né? Ou para o contexto que eu estou trabalhando, ou para o meu problema, tá ok? Então, aqui, né, a minha primeira pergunta, como é um cenário fictício, eu não consigo dizer se ela tem tanto valor assim, né? Mas o que eu pensei para ela foi, né? Se eu quiser, né? Quero saber se eu estou se eu estou com muito dispositivo sendo monitorado, se eu estou com pouco, tá? Não é uma pergunta muito relevante, tá ok? Mas para mostrar aqui a didática de como eu faria para responder ela, né? Então, dentro do MyCall, né, eu vou colocar aí qual é a collection que eu quero, né? Eu quero saber qual o total de dispositivos monitorados pelo sistema. Então, né, dentro da collection devices eu vou ter isso, tá?
Então, eu estou pegando aí a collection devices, tá? No banco, no meu banco, que é o IoT Monitor, que eu selecionei ele lá em cima, a collection devices, né? Coloquei aqui dentro de MyCall. Poderia fazer um find sem uma opção na busca que ele me trazer todos os devices e depois chamar um count? Poderia, que traria o mesmo resultado. Ou eu poderia simplesmente usar esse método aqui, né? Que me traz aí o total de documentos, tá? Aqui, né? Tenho aqui o total de dispositivos monitorados, 1000. Se eu precisasse marcar o tempo, né? Dessa consulta, eu jogo um time de início aqui, um time de fim aqui, e imprimo o time aqui na frente, tá? Sem mistério nenhum. Beleza, né? Segunda pergunta, começando aí, né? A aprimorar as minhas perguntas. Tentei ir no crescente de complexidade dessas perguntas. Agora, né? Eu quero saber todos os dispositivos ativos em um determinado edifício, né? Poderia melhorar o meu sistema aqui, colocando uma entrada de dados para o usuário selecionar o edifício, né? Para ele selecionar se ele quer ativo ou não. Aí vai da interface de vocês e o que vocês propõem para a interface, tá? Aqui eu pus direto, mas vocês conseguem fazer coisas aí muito mais avançadas e muito melhores para o seu usuário final, para o seu stakeholder principal aí. Então eu quero, né, todos os dispositivos ativos do edifício Young. Lembra, né, que a forma de eu encontrar documentos lá no MongoDB era através do método find, tá? Então lá no find eu colocava, né, os meus filtros. Basicamente, se eu vier aqui, né? Aqui eu coloco, né, na primeira parte aqui os meus filtros. Então eu quero dispositivos ativos do edifício Young, né? Então a chave ativa tem que ser true, né? E o nome do edifício tem que ser Young. Por que location.buildName? Porque na forma como eu estruturei a minha collection de devices, eu tenho um objeto location, né? E um dos campos chave de location é building name. Então, como eu tenho aqui eu tenho esse dado duplicado, né? Eu consigo trazer tudo direto consultando só a collection device. Se eu não tivesse o nome da location, né, aqui no meu device, eu ia ter que juntar essas duas collections, que é o famoso join, né, lá lá dos bancos de dados relacionais. E aqui a gente vai trabalhar na próxima aula, como eu falei, né, com a agregação de mais de uma collection. Mas aqui, trabalhando com uma collection só, de forma simples, eu montei o meu filtro aqui, tá? E aí, né, o que que eu queria listar? Listar só o tipo, eu não quero que traz o documento inteiro, né? Aí lembra que a gente falou que para trazer, né, só um pedaço do documento eu uso aqui a cláusula project? Aqui é a mesma coisa, tá? Eu coloco um no que eu quero exibir, né? E aqui eu pus ID 0 para ele não trazer aquele ID que é gerado pelo MongoDB. Beleza? Então, aqui eu posso mostrar, né? Vou fazer até diferente aqui para vocês verem. O resultado inteiro ou o resultado só de uma chave. Tem diferença entre o que eu vou trazer, tá, pessoal? Aqui eu estou falando que eu vou trazer. Eu vou trazer, né? Vai mostrar só o tipo. Depois eu posso filtrar aqui na hora de mostrar. Mas o que que acontece? Se vocês trouxerem tudo, né, será que o impacto de trazer tudo é maior ou menor do que trazer só uma parte? Vocês podem marcar o tempo para ver isso, tá? Trazer todo o documento ou trazer só uma parte? O que que é mais eficiente, né? Porque assim, você trazer todo e aqui no print você mostrar só um pedaço, você vai tá trazendo todo. Então você vai ter o custo de trazer o documento todo. Então sempre tragam só aquilo que vocês precisam, tá? Ao invés de tratar só aqui na visualização. Né? Então aqui, tá vendo? Ó, ele tem, no meu caso aqui, né?
Esse edifício específico, ele tem 2 dispositivos ativos e os 2 dispositivos ativos são sensores de presença. Aqui ele traz o resultado inteiro, tá? Se eu quiser só o valor do type, aí eu faço como está aqui na linha anterior, tá? Terceira pergunta que eu fiz: qual a localização em termos de latitude e longitude do sensor, tá? Não da Beauty. Qual a localização da latitude e longitude de cada um dos dispositivos ativos de CO2? Então, né, o meu filtro, tipo CO2 e ativo, né? Aí, qual a localização? A localização também ela tá aqui dentro do meu device, ó, latitude e longitude. Então, eu uso a cláusula project aqui para mostrar latitude e longitude. Eu mostrei, pedi para mostrar outras coisas, só para eu ter certeza que o tipo era CO2, né? E eu queria ver o ID do device também, tá? Mas aqui, isso aqui não é obrigatório, tá? Porque o que a pergunta me pede é latitude e longitude, ok? Então aqui ele me traz, né? No meu caso não tem nenhum ativo. Antes tinha, mas foi porque eu limpei a base. Vamos tentar a temperatura. Tá. Aí se for temperatura, vamos dar um print. Aí ele já me traz aí 126 sensores de temperatura ativos, tá? Aí se fosse CO2 inativo, será que tem algum? Também não tem, né? Então vou voltar para a temperatura aqui, tá? E aí aqui vocês podem ir brincando de acordo com a necessidade de vocês, tá? Aqui na pergunta 4 eu marco o tempo, tá? Para vocês verem um exemplo com marcação de tempo, tá? É aquilo que eu falei, ó. Faço o find, marco o tempo antes do find e depois, né? O tempo de execução vai ser o fim menos o início, o que está na variável fim menos o que está na variável início, tá? Então aqui eu já estou sendo um pouco mais específica, tá? Eu quero as leituras que ocorreram entre meia-noite e 4 horas da manhã do dia 1/10, tá? Então, eu tenho lá no na minha collection de leituras, né? Eu falei aqui que eu tenho um timestamp, né? Timestamp ele vai trazer para mim data e hora junto, ok? Então, eu quero que o campo timestamp seja maior ou igual a isso aqui e menor ou igual a isso aqui, né? Aqui é o e. Seja, a gente viu na aula passada também como fazer o or, né? Não sei se vocês lembram, que é diferente. Então, se eu colocar a vírgula, ele vai tratar como i. Aí aqui, né, a função datetime, se vocês passarem, né, o mouse devagarzinho, ele trata, ele fala direitinho como ela funciona, né? É ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, microsegundo, né? E a zona. Então, eu quero do dia 1/10, beleza? Entre meia-noite e 4 horas da manhã. Aqui eu pus meia-noite e 3:30, né? É porque meu gráfico ficou mais bonitinho, 3:30. Meia-noite, deixa eu mudar aqui para 3:30. Então, gente, vocês percebem que a busca é muito rápida, tá? Trouxe 22 documentos aí ao tempo aqui. Isso aqui porque ele arredondou, tá? Se eu colocasse mais casas decimais, vocês iam ver que
É muito rápida a busca no banco não relacional, tá? Beleza. E aí eu trago um extra, pessoal, para vocês, para quem quiser trabalhar, né? O Python, ele tem duas bibliotecas para a primeira, que é o Pandas, né? Que é para análise de dados, que ela é muito boa, tá? Quem já teve a oportunidade de mexer, quem trabalha com essa parte de análise de dados, é uma mão na roda, ajuda bastante, tá? Basicamente, ele trabalha com um conceito que a gente chama aqui, ó, de data frame, tá? Que é colocar esses dados num frame de dados mesmo, como se fosse um, entre aspas, tabelão, tá? Para mostrar esses dados. Eu não vou entrar em detalhes desse código aqui, tá? Mas é só para vocês verem que tem como a gente ter uma visualização, né? Uma forma gráfica desse resultado aqui de cima, né? E me traz o resultado? Me traz, mas para eu tomar uma decisão em cima disso daqui é muito difícil, né? Então aqui nesse caso aqui, né? Vocês podem até executar aí na máquina de vocês, ele me gera um gráfico, né? Que vai facilitar muito aí a minha análise. Nesse caso aqui, né? Eu consigo olhar, por exemplo, deixa eu diminuir meu zoom, né? Eu tenho muito dispositivo, né? Então até as cores aqui ficam confusas. Não sei se esse seria o melhor gráfico para esse cenário, não, tá? Mas, por exemplo, entre 1h30, né? Aqui eu tenho a data e a hora, aqui eu tenho o valor medido, tá? O que eu pedi aqui foi leituras, né? Aqui eu não estou tratando nenhum tipo de sensor. O ideal seria eu tratar exatamente o tipo de sensor. Eu só quero leituras de qualquer tipo que ocorreram, né, nessa data dentro desse horário. Então, eu consigo perceber o quê? Que, por exemplo, entre 1h30 da manhã e 2 horas da manhã, nesse dia, eu tive uma única leitura só, né? Em compensação, entre meia-noite e meia e 1 hora, eu já tive um número maior de leituras, tá? Aqui só um exemplo para vocês, né? Se vocês conseguirem chegar nesse nível, eu acho que vai ser muito legal aí para o trabalho e para os resultados de vocês. E volto a dizer, a própria ferramenta de inteligência artificial ajuda muito nessas gerações, tá? Às vezes se o seu código está com erro, que às vezes a gente demora a achar, a ferramenta ajuda, tá? Então, quem não usa ainda o Gemini aqui, indico fortemente para usar, até para ajudar nessa parte de geração de imagens e de gráficos, se vocês conseguirem chegar nesse nível, tá? E por fim, a pergunta que é assim que eu gostei mais, né? E para mim foi a que trouxe um insight maior, né? Apesar dos meus dados não serem reais, que vocês vão ver que tem dado de temperatura aqui que não faz muito sentido, mas aí eu consigo realmente ver que esse dado não faz sentido. Eu tenho aqui a minha pergunta sim, né? Eu quero as temperaturas medidas pelos dispositivos do edifício Andrade. Então, somente, né, lá no edifício Andrade, quais são as temperaturas desses devices, tá? Novamente, eu estou trabalhando aí com a Collection Devices, tá? Só que aqui eu faço via programação, tá? A união de duas collections. Eu vou mostrar na próxima aula como que eu faço a união de duas collections sem ser via programação, só com a minha própria query, usando o que eu falei com vocês, que é o aggregation ou aggregate, tá? Então, o primeiro ponto aqui, né? Eu busco, monto a minha query aqui, contendo o nome do edifício Andrade e o tipo do device temperatura, tá? Então, aqui eu faço, ó, o find com essa query aqui, ó. Tá? O meu método find está aqui, tá? Aí eu vou gerar aqui um vetor com os IDs desse device. Basicamente, o que essa linha aqui faz coloca aqui dentro, né, todos os IDs dos devices do edifício Andrade que são devices de temperatura. Vetorzão com vários IDs de device, tá? Se eu tiver algum valor aqui dentro,
eu vou entrar nesse if, tá? Aí ele me mostra os IDs dos sensores de temperatura. Eu vou rodar aqui só para vocês verem. Aí aqui, ó, não tenho nenhum sensor de temperatura nesse edifício. Muito possivelmente alguém regerou meus dados aí. Marquei antes tinha, mas deixa eu pegar aqui. Vamos ver se aí nesse daqui tem. Senão eu vou pegar lá o meu banco e olho depois com calma. Daí não tem. Então vamos olhar aqui os meus devices. Esse aqui que tá. Benção. É, tem um sensor de temperatura só. Depois a gente pode até procurar algum que tem mais de um sensor de temperatura. Tá? Mas aí é que ele põe, ó. Ele vai gerar um vetor com os IDs desses sensores. Se tivesse mais de um sensor de temperatura nesse edifício, ele ia pôr a listinha aqui, tá? E aí o que que eu vou fazer, né? Aqui. Eu vou montar uma query, né? Que eu vou fazer lá na minha collection de leituras, né? Buscando por os IDs que estão aqui na minha lista. Então, eu usei a cláusula in, né? Então, o meu device ID da collection readings tem que estar entre essas opções aqui que eu montei aqui em cima do meu vetor de leituras, tá? Aí eu tenho a leitura das temperaturas de fato, né? Uma lista dessas temperaturas, ok? Aí aqui, além de simplesmente listar, né, as temperaturas, né, eu gerei um gráfico também, que aí me traz uma visualização, por exemplo, né, que eu tive 4 leituras de um mesmo device, né, consigo ver aqui que do dia 15 para o dia, aqui deve ser alguma coisa, né, entre o dia 25 e o dia 27, eu tive um aumento muito grande dessa temperatura. O que que será que aconteceu, né? Depois ela baixou de novo, depois ela voltou a subir. Lógico, né? Aqui eu tô tratando, como eu falei, como são dados aleatórios, né? Se fossem dados reais, isso aqui ia ser muito mais legal. Mas eu tenho uma temperatura abaixo de 30 que está indo até quase 100, tá? Que facilita muito a minha interpretação, ao invés de simplesmente eu olhar para esse monte de dado aqui dessa forma. Entendido, senhores? Se eu tivesse. Não sei se eu vou ter fácil aqui. Um edifício com mais de uma leitura. Eu tinha feito uns com 3, 4 gráficos, ficava bem legal. Ah, aqui, ó. Então, se eu tenho 2 dispositivos, tá vendo? No mesmo edifício, então eu consigo verificar, por exemplo, né, a diferença aqui, né, nesse bem próximo no mesmo dia, e uma diferença bem ampla aqui de temperatura entre os dois, né? E por aí vai. Ok, senhores? Aqui no final eu dou um exemplo de como fazer update, tá? Que é a atualização de dados, né? Então aqui eu seleciono a Collection Devices,
o tipo CO2, o que que eu quero fazer aqui? Eu quero mudar todos os tipos de devices de CO2 para gás carbônico. Então, aqui o meu filtro, né? Olha, pega todo mundo de CO2. E aqui no set é o que eu vou atualizar desse todo mundo que eu peguei. Tá ok? O update funciona dessa forma. Eu coloco o filtro e a atualização. O filtro eu montei nessa linha, a atualização nessa linha. Tá? Então, marco início, rodo a linha do update, marco o fim. O tempo de execução vai ser o fim menos o início. Beleza? E aqui em cima eu tenho, né? Voltando aqui, eu tenho o exemplo de como limpar a collection, né? Basta eu colocar um delete mene sem nada, né? Como eu falei, isso aqui vocês vão fazer só quando vocês estiverem brincando aí com a base de teste de vocês, né? E muito dificilmente vocês vão ter que limpar uma base de dados totalmente, ok? Então, aí eu marco o início, deleto tudo, marco o fim. Aqui eu tenho tempo para remover todos os registros da collection. Mas nada impede que vocês, ao invés de fazer o delete manage, que vocês deletem um único registro só, né? E marquem quanto tempo demora para eu deletar um único documento da minha base. Quanto tempo demora para eu deletar 10, para eu deletar 20, para eu deletar 50, né? Para depois vocês terem parâmetros para comparar lá com o banco relacional. Beleza, senhores? Dúvidas? Bom, eu acho que assim, com esse script aí, né, e com essa proposta de solução de exercício, vocês já estão aí com a faca e o queijo na mão para fazer o trabalho. Podemos manter a data do trabalho para o dia 21? Por mim, achei ok. Então, como ninguém se manifestou contra, fica definido aí o envio, né, de tudo e as apresentações para o dia 21. Só antes de eu fazer a chamada também, pessoal, só para lembrar, né? Semana que vem é a nossa aula presencial, né? No dia 18, no sábado. Então não faltem, muito importante a presença de vocês. Seguindo com a nossa programação aí na aula do dia 14, que eu Ô, vou. Gabi, mas tem possibilidade de mudar para 28? Eu Não. preferiria que adiasse. Porque você perguntou Ah, o tô falando a entrega trabalho? do trabalho, na aula não. Tá. O trabalho pode ser, Para dia vinte e mim, oito. porque para mim eu acho 2 semanas pouco para eu trabalho o dia inteiro. Tem dia que eu saio tarde. Tem Não, gente que está fazendo duas disciplinas também, eu acho interessante também, dia 28. Assim, já que você não, perfeito. Por mim não perguntou, faz diferença, tá? É só a dica que eu dou para vocês é não deixem para fazer em cima da hora, porque assim, a partir do dia 18 a gente já vai começar a ver o outro tipo de banco, aí a cabeça já vai começar a tumultuar. Então assim, começa a fazer isso nesse final de semana já, tá bom? Mas vou mudar para o dia 28, sim. não, tá Aí eu joia, já ponho o tá joia. arquivo lá no Obrigada, tá? Siga, por nada. Aí eu vou pôr tudo lá no Siga direitinho, e já ponho com a data do dia 28. Beleza? Então, aí semana que vem, né? Voltando na nossa programação aí, semana que vem, a gente vai terminar de ver algumas questões do MongoDB, que é essa parte do aggregation, de views e de buckets. Na aula do dia 18, que a gente vai ter presencial, aí eu vou começar a abordagem relacional com vocês e banco de dados relacional, que é o que a gente vai ver lá na aula presencial. Combinado, senhores? Combinado. Então, só abrir o meu SIG aqui, para a gente fazer a chamada para eu liberá-los. Então, vamos lá. Eduardo,
Presente. Fábio, Presente. Gabriel Miguel, Presente. Gustavo, Presente. Hugo, Presente. Jefferson, Presente. Lucas, Marco, Rafaela, Presente. Raíssa, Raoni, Presente. Richard, Presente. Roberto, Presente, professor. Rogério, Tamires, Tatiana, Presente. Thaís, Vitor Borges, Presente. Vitor Vilela, Presente, Gabriel. Wendel. Beleza, pessoal. Então falta para Lucas, Marco, Raíssa, Rogério, Tamires, Thaís, Wendel. Muito obrigada aí pela presença. A gente volta então aí semana que vem, na terça-feira, tá bom? Gabriel, Tchau, se você tchau. puder ficar aí 5 minutinhos para eu te perguntar um negócio, pós aula, por favor. Não, posso sim.